Em Mateus, capítulo 24, versículos 7 a 8, Jesus Cristo fez um alerta marcante que ecoou por gerações. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Essa afirmação não é simbólica. Ela é específica. Terremotos, disse Jesus, aumentariam nos últimos dias e sinalizariam o início do fim. Como as contrações de uma mulher em trabalho de parto, esses tremores se tornariam mais frequentes e mais intensos, nos alertando de que algo monumental está prestes a acontecer. Estamos vivendo essa realidade agora mesmo. Os sinais de que Jesus falou não são hipóteses distantes. Eles estão acontecendo debaixo dos nossos pés, sacudindo a terra, rompendo o silêncio e forçando até os mais céticos a se perguntarem o que está acontecendo. Vamos começar com um dos exemplos mais dramáticos e recentes. Japão, 900 terremotos em 2 semanas. Uma nação em alerta. Em junho e julho de 2025, as Ilhas Tokara, no sul do Japão, foram abaladas por mais de 900 terremotos em apenas 2 semanas. Isso não é um erro de digitação. Mais de 900. Agora há uma tempestade de terremotos no sul do Japão. Mais de 900 terremotos em apenas 2 semanas. E eles ainda não pararam. A Agência Meteorológica do Japão, JMA, está em alerta máximo. Os tremores começaram de forma leve, mas aumentaram tanto em frequência quanto em intensidade. Embora muitos deles tenham sido de baixa magnitude, a quantidade é sem precedentes. Para os moradores, tem sido uma experiência assustadora, um lembrete constante de que algo está acontecendo sob a superfície. A cobertura da mídia local mostrou o pânico de famílias correndo para fora de suas casas, idosos sendo realocados para abrigos de emergência e equipes de resgate de prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana. As autoridades dizem que não sabem quando isso vai acabar, e para os moradores, essa incerteza é a parte mais assustadora. Um morador disse: "Parece que está sempre tremendo e é muito assustador até para conseguir dormir." Outros dizem que estão pensando em evacuar, principalmente por causa dos filhos. As escolas da região fecharam temporariamente, enquanto pequenos negócios sofreram perda de renda porque as pessoas estão evitando áreas públicas. Especialistas especulam que esse enxame pode ser um prenúncio de algo maior. A história mostra que, antes de grandes terremotos, as regiões costumam passar por uma onda de tremores menores. É como se a Terra estivesse nos avisando. E isso não é um caso isolado. Enxames de terremotos são um fenômeno raro, mas reconhecido, e quando acontecem em regiões tectonicamente ativas como o Japão, os resultados podem ser catastróficos. O Japão está localizado no Círculo de Fogo, uma região conhecida por sua volatilidade geológica. Mas mesmo para os padrões japoneses, 900 terremotos em 2 semanas é algo extremo. Pessoas na região foram evacuadas, os serviços de emergência estão sobrecarregados e o governo emitiu vários alertas pedindo que os moradores estejam preparados para um terremoto maior. Esse evento deveria fazer tanto crentes quanto não crentes pararem para refletir. Jesus disse que terremotos seriam um dos sinais do fim, e que eles não seriam normais. Eles aumentariam como dores de parto e implacáveis, anormais, inconfundíveis. Grécia. Terremotos sacodem o berço da civilização. Isso não é um problema só do Japão. No início deste ano, a Grécia, um país que não costuma estar nos holofotes por atividade sísmica, experimentou uma onda preocupante de terremotos. Em fevereiro de 2025, um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a região próxima à cidade de Larissa. E isso foi só o começo. Em poucos dias, a região foi atingida por vários tremores secundários e novos abalos, fazendo com que as pessoas corressem para as ruas e danificando casas e infraestrutura.
Moradores descreveram um som como se o chão estivesse gemendo. Prédios inteiros tremeram por aquilo que pareceu uma eternidade, embora o terremoto tenha durado menos de 1 minuto. Igrejas e ruínas antigas foram danificadas, gerando preocupação tanto física quanto emocional em uma nação que valoriza profundamente seu legado histórico. Escolas fecharam. Hospitais correram para responder. Cidades inteiras foram abaladas, tanto no sentido literal quanto emocional. A Grécia, um país de fundações antigas, viu essas fundações tremerem. Mais uma vez, o padrão é claro. Os terremotos não estão apenas acontecendo, eles estão se intensificando. E não é um país só, é global. Dores de parto, o que a Bíblia ensina. Voltemos às palavras de Jesus, e mais todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Quando uma mulher entra em trabalho de parto, as contrações começam leves e espaçadas. Mas à medida que o momento do nascimento se aproxima, eles se tornam mais fortes, mais próximos e mais dolorosos. É exatamente essa imagem que Jesus usa. Estamos vendo as contrações espirituais da Terra. O fim não está apenas vindo, ele está se aproximando em um ritmo acelerado. Paulo ecoa essa verdade em Romanos capítulo 8, versículo 22, sabemos que toda a criação geme, como em dores de parto, até agora. A criação está gemendo. Os terremotos são uma manifestação física dessa verdade espiritual. Alguns podem zombar. Terremotos sempre aconteceram, eles dizem. Isso é verdade, mas não é apenas ocorrência, é o padrão, é a escala, é o momento e é a intensidade. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, o número de terremotos significativos no mundo, de magnitude 6,0 ou superior, aumentou no último século. A tecnologia melhorou, sim, mas a atividade sísmica também. Estamos testemunhando um crescendo. Ignore ou prepare-se. Existem dois tipos de pessoas no mundo agora, aquelas que veem esses sinais e preparam seus corações, e aquelas que fecham os olhos e zombam. A zombaria não é novidade. Pedro nos alertou sobre isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 4. Nos últimos dias, surgirão zombadores, zombando e seguindo seus próprios desejos malignos. Eles dirão, onde está essa vinda que ele prometeu? Os zombadores vão continuar, mas os sinais também, e, eventualmente, a zombaria será silenciada pela verdade inegável. Por que isso importa para você? Jesus não nos deu esses sinais para que ficássemos assustados, ele os deu para que estivéssemos preparados. Terremotos não são aleatórios. Eles são lembretes. São chamados espirituais para despertar. Eles sacodem nossos alicerces, literal e espiritualmente, para que possamos olhar para aquele que é inabalável. Hebreus capítulo 12, versículos 26 a 27, diz, naquela ocasião, a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, e ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Você está construindo sua vida sobre coisas que podem ser abaladas ou sobre a rocha sólida que é Jesus Cristo? Esses terremotos são a misericórdia de Deus em ação. Ele está nos alertando. Ele está nos chamando ao arrependimento. Olhe além do Japão e da Grécia. Só no último ano, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a Indonésia em março de 2025, provocando alertas de tsunami e matando dezenas de pessoas. O Chile, um dos países mais sismicamente ativos do mundo, registrou 6 grandes terremotos acima de 6,0 em apenas 3 meses. A Turquia sofreu um inesperado terremoto de magnitude 6,8 em abril, deixando mais de 300 mortos e milhares de desabrigados.
O oeste dos Estados Unidos tem registrado um aumento incomum de tremores, levando cientistas a alertarem que o grande terremoto já está atrasado. Esses não são apenas eventos aleatórios, eles estão acontecendo com mais frequência, em mais lugares e com maior intensidade. A resposta espiritual. Então, como devemos responder? Precisamos responder com urgência. O mundo está sendo sacudido porque Deus está chamando as pessoas para acordarem. Ele não está em silêncio. O próprio chão em que pisamos está gemendo, tentando chamar nossa atenção. Você pode se sentir seguro. Sua casa pode parecer protegida. Mas sem Cristo, tudo em que você confia pode desmoronar num instante. Os terremotos nos lembram que não estamos no controle. Isaías capítulo 24, versículos 19 a 20, diz: a terra está despedaçada. A terra está fendida. A terra está violentamente abalada. A terra cambaleia como um bêbado. Balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião que ela cai, para nunca mais se levantar. Isto é profecia, isto é juízo. Isto é um aviso. Jesus está voltando em breve. O aumento dos terremotos é apenas um dos sinais, mas é um sinal forte, e Jesus nos disse para ficarmos atentos a isso. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, lemos: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou preto como pano de saco feito de pelos de cabra. A lua inteira tornou-se vermelha como sangue. Terremotos massivos estão associados ao juízo de Deus e ao desenrolar dos tempos do fim. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 18, vemos isso novamente. Então vieram relâmpagos, estrondos, trovões e um terremoto violento. Nunca houve um terremoto como esse desde que a humanidade existe na Terra. Tão tremendo foi o abalo. É para esse caminho que estamos indo. Deus não está escondendo isso. Ele está deixando tudo bem claro. Você está preparado? Amigo, você não precisa temer os terremotos se você teme ao Senhor. Você não precisa entrar em pânico sobre o fim dos tempos se você já fez as pazes com aquele que segura o tempo em suas mãos. Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. O abalo é um sinal, não de condenação para os crentes, mas de esperança. Nossa redenção está próxima. O Rei está voltando. Se você ainda não se voltou para Cristo, faça isso hoje. O amanhã não está garantido. A próxima hora não é garantida. Terremotos podem acontecer sem aviso prévio. A morte pode chegar sem aviso, mas a salvação é oferecida agora mesmo. Arrependa-se, creia, seja salvo. Considerações finais. O mundo está tremendo, as nações estão gemendo, as fundações estão rachando, mas a palavra de Deus é inquebrável. Ele predisse tudo isso, não para nos assustar, mas para nos preparar. Quando Jesus disse que os terremotos seriam como dores de parto, ele não estava exagerando. Ele estava nos mostrando o que esperar, e estamos vendo isso acontecer em tempo real. Do Japão à Grécia, da América do Sul aos Estados Unidos, a mensagem é clara. Os tempos do fim não estão por vir, eles já chegaram. Que a terra trema. Que as montanhas estremeçam. Nossa esperança não está no chão sob nossos pés, mas em Deus acima de nós. Então, quando você vir os terremotos, quando ouvir as notícias das ilhas Tocara tremendo ou da Grécia desmoronando, não pergunte apenas, o que está acontecendo? Pergunte, eu estou pronto? Porque a agitação está só começando. Jesus está vindo. Você está pronto para encontrá-lo?